pode ser usado contra você. É o quê? Tudo que você falar pode ser usado contra você agora. Tá sendo gravado a aula. Ah, eu tô estudando, não tô no juizado, não. Então vamos lá. Segunda semana, unidade temática. Mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. Organização do poder dinâmico do mundo colonial americano. E lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Então a gente vai estudar basicamente a parte de escravidão, né? Escravidão, a parte de relação da colonização no Brasil, essas coisas assim. Objetivos de conhecimento. Sei lá. A ideia do novo mundo, entre o mundo antigo, permanências, rupturas, de saberes e práticas da emergência no mundo moderno. Só desliga o microfone, que daí não dá retorno. Hum? Daí se quiser Não, tá falar alguma desligado. coisa. Daí se você quiser falar alguma coisa, pode ligar. Saberes dos povos africanos pré-colombianos, expressa a cultura material e imaterial. Então isso aqui é interessante, ó. Essa parte de povos africanos pré-colombianos são os povos africanos antes da chegada dos, dos colonizadores aqui na América, dos portugueses, espanhóis, etc. A cultura material e imaterial. Então, o material seria o artesanato, a produção de tecidos, deixa eu ver o que mais. Ah, acho que só. Vasos, etc. Material é isso. E material seriam as canções, a própria religião e etc. A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e dos europeus. Então, eles se organizaram aqui. A resistência dos indígenas e africanos à escravidão. Então, a questão dos quilombos, tal, que eu acho que eu já falei na primeira semana. As lógicas mercantis. Mercantis vem de mercado, então nessa época os europeus queriam extrair ouro, riquezas aqui da América. Então, o que acontece? O mercantilismo seria o quê? O acúmulo de ouro e pedras preciosas nesses países. E eles utilizavam, obviamente, de mão de obra escrava para conseguir esses recursos, né? O ouro, a prata, etc. O domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Então, a parte da colonização também lá no Oriente, né? Na região da China, da Índia, etc. As lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias. Ameríndios são os indígenas, né? E também algumas civilizações ali que ocorreram, né? Os astecas, os incas, etc. Vou dar uma olhada aqui para ver quem está mandando mensagem. Não, tá não. Então vamos lá. Aqui tem os conteúdos relacionados, né? Então são vários e vários e vários temas que a gente vai abordar nos exercícios também. Vou ver se pega alguma aula também, ao invés de fazer exercício do PET. Quando vier o PET 2, daí acho que fica uma semana sem exercício. Daí eu ver se eu faço um resumo da matéria. Acho que vai ficar bacana. Um videozinho de slide, mostrando algum filme, alguma coisa, acho que vai ficar legal. Então vamos lá. O tema aqui, o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Caro estudante, essa semana você perceberá as conexões entre a Europa e os povos da América, África e Ásia à época das grandes navegações, bem como a complexa rede estabelecida de trocas econômicas, políticas e culturais. A expansão europeia permitiu, pela primeira vez, um contato entre os povos de todos os continentes do planeta. O que acontece? Com as navegações, os europeus conseguiram acessar lugares que eles ainda não tinham acessado, não sabiam às vezes até que existia, como a América. A América, os portugueses, os espanhóis, os franceses, eles não sabiam, os europeus, de modo geral, não sabiam que existia a América, esse continente. Eles só foram saber ali no século XV, final do século XV, 1492, mais ou menos ali, que eles descobriram que tinha um novo continente, né? Então, ó, ampliou os objetivos da nova economia mundial, ao mesmo tempo em que se desencadeou competições e alianças comerciais entre Atlântico, Índico e Pacífico. Isso aqui são os oceanos, tá? Além disso, atenderá que
Antes da chegada dos europeus, as Américas e a África possuíam estados organizados, com sociedades hierarquizadas. Hierarquizadas é o quê? São sociedades assim que a gente chama de hierarquia. O que é uma hierarquia? Por exemplo, um rei é mais importante que um sacerdote, que é mais importante que um trabalhador, que é mais importante que um camponês, e assim vai, entendeu? Então são sociedades assim que tem uma pessoa mais importante que a outra. Então chama hierarquia, então, de baixo para cima. Economias dinâmicas, regiões estruturadas e uma cultura sofisticada. Esses mundos tinham uma dinâmica própria e, em muitos sentidos, eram mais desenvolvidos cientificamente que os europeus. Então, um exemplo prático disso, os maias, se eu não estou enganado, os astecas, eles já tinham, e os incas, eles já tinham o ano dividido em 365 dias. E eles sabiam muito bem as estações do ano, eles sabiam a época de plantar, coisa que os europeus ainda não tinham. O calendário europeu nessa época ainda não era o calendário juliano, que a gente chama, que é esse calendário nosso hoje. Então, para você ver, e a parte também da astronomia, os incas tal já sabiam que existiam planetas e sabiam que a Terra era redonda. E os colonizadores só foram descobrir que a Terra é redonda depois que eles navegaram em torno dela. Então você vê que eles eram mais avançados cientificamente até que os europeus nessas áreas, né? Então, recapitulando aqui, ó. O alto mar era, para os navegadores do século XV, o que o espaço é para os atuais astronautas, com a diferença de que o navegador sabia menos para onde ia e tinha menos esperança de voltar. Tinha receio de navegar na costa atlântica da África, além do Marrocos, porque, neste caso, entraria no Mar Verde das Trevas, um pântano inavegável cheio de monstros que tinha sido apontado pelos geógrafos árabes. Se continuasse através do Atlântico, poderia aproximar-se do Equador, onde os homens se tornariam permanentemente pretos, e não era possível a manutenção da vida. Se eu aproasse para o norte, iria dar numa vastidão gelada onde Judas espreitava perto das bocas do inferno. O pior de tudo era que, em qualquer direção, estaria longe da terra e à mercê de todos os elementos. Como escreveu Fernando, filho de Colombo, os marinheiros temiam o fogo dos raios, o ar pela sua fúria, e a água pela onda e a terra pelos recifes. Então esse relato aqui é legal de como os marinheiros viam o mar, né? Porque eles desconheciam navegar tão longe. Então eles não sabiam o que eles iam encontrar. Então uns falavam que tinham monstros, outros falavam que se você navegasse para o norte você ia achar o portal para o inferno. Outros falavam que se você descesse ali do Equador a sua pele ia ficar preta, igual dos africanos, e você não conseguiria sobreviver. Então você vê que são várias lendas aqui, né? De como que era o alto mar, porque eles não tinham conhecimento, eles não sabiam o que ia acontecer. Então era puro desconhecimento. Ó, você consegue imaginar como foi marcante para os europeus do século XV e XVI navegar pelos oceanos? Professor, Tempestades. Pode falar. apareceu aí que eu saí da reunião? Ué, mas você não saiu da reunião, você tá falando comigo? Não, apareceu antes que eu tinha saído da reunião, da aula. Não, pra mim Ué, não. meu celular desligou do nada aqui. Não, mas como que você tá falando comigo? Não, agora tá normal, agora. Ah, mas se você sabe, se você bloquear ele, você consegue só me ouvir, né? Você sabe disso, né? Aham, Então, tá pra não tem voltar. problema. Então, bora. Então ele tá falando aqui, ó, tempestades, mar agitado, fome, sede, monstros, abismos, um misto de perigos reais e imaginários a serem enfrentados. O processo de expansão europeia em direção a outras regiões conhecidas, imaginadas ou desconhecidas na época, sem dúvidas, de todos os grandes feitos da sociedade europeia no final da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna, foi o que mais foi, foi o mais abrangente e o que trouxe mais modificações. Muitos estudiosos afirmam que o expansionismo marítimo europeu foi a primeira etapa do processo de globalização, que atualmente tanto nos surpreende
pois pela primeira vez sob o patrocínio da Europa, houve um intercâmbio cultural entre os diversos continentes, transformando as relações econômicas, políticas, sociais e culturais entre os povos inseridos nesses espaços. Segue abaixo o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então, basicamente são as navegações, né? Que é um tema bem tranquilo. Então, aqui, ó, a expansão marítima europeia e seus desdobramentos, tem lá a expansão marítima, os antecedentes. Necessidade de expansão econômica, então estava necessitando de ouro, prata, dinheiro de forma geral, né? Conquista de novas terras, busca de rotas alternativas para alcançar a região da Ásia. E o metalismo, que no caso é a acumulação de metais, né? O ouro e a prata. Basicamente esses dois. Daí outra coisa, pioneirismo português, experiência na navegação, localização geográfica privilegiada, porque o país todo fica na costa, né? Fica perto da praia, né? Fica na praia, na verdade, no mar. Apoio da burguesia, que são os comerciantes, são as pessoas que têm dinheiro. Investimento em tecnologia e conhecimento náutico. Então a gente fala sobre a escola de Sagres, né? Que era como se fosse colocasse uma escola para as pessoas que queriam melhorar o conhecimento de navegação. Imaginário. Marco Polo, narrativas míticas e viajares e temores imaginários. Marco Polo foi, se eu não me engano, um italiano que foi para a China, sabe? Ele foi um dos primeiros a fazer essa rota pelo mar e indo para a China. Daí ele voltou e contou várias coisas legais assim, pro pessoal. Que os chineses tinham produtos tipo pólvora, que eles faziam a seda, macarrão. Tanto é que eles falam que o espaguete italiano é por causa dele. Ele trouxe o macarrão lá da China, que eles comiam normalmente em forma de sopa, né? Igual esses desenhos animais japoneses que o pessoal tem uma tigelinha assim, come o macarrão com sopa. Lá ele foi lá e fez o molho de tomate e tal, ou com carne, alguma coisa assim, e misturou no macarrão e comeu, e fez o bolonhesa, esses outros pratos de macarrão tradicionais italianos. E as consequências aqui, ó. Interação entre os mercados mundiais, hegemonia europeia, principais potências da época, Portugal e Espanha, capital acumulado, bens coloniais e escravidão. Então esse esqueminha aqui é importante para você entender o que aconteceu, assim, um resumão, assim, do que era a expansão marítima. Ou marítima, né? Então vamos para o que você gosta de fazer, atividades. Número 1. O que leva uma pessoa a enfrentar desafios que podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XIV e XV enfrentaram? Essa atitude destemida dos navegadores permanece nos dias atuais, ainda que de uma maneira diferente, ou o homem não tem mais essa necessidade? Justifique sua resposta. E aí, Rian, o que você acha? Calma aí, deixa Opa, eu acabar de ler aqui, calma aí. vou ler de novo aí, então. Ele está perguntando se o, o que levava os navegadores a se lançar no mar assim, que era tão perigoso na época. O que eles estavam buscando? Muito antes, assim, que você fala, quando eles É, navegavam, assim. isso, no tempo do descobrimento do Brasil. Eu acho que mais era do medo de alguma coisa na água, né? Não? Não, sim, mas o porquê que eles iam para o mar, navegar não sabendo nem para onde que eles iam, o que motivava eles a entrar no navio para fazer essa loucura aí? Pra conhecer lugares novos e como é que eu posso fazer mais descobrimentos de lugares? Pode ser também, mas agora, quer ver você responder essa pergunta para mim do jeito mais fácil? Ô Rian, o Hum, negócio é o seguinte, ó, a gente vai fazer uma viagem de carro aí, ó, só que eu não sei para onde dá. Talvez nessa viagem a gente encontre ouro, e se a gente conseguir voltar, a gente vai ficar rico, nunca mais a gente vai precisar trabalhar. Você quer ir junto? Mas Essa, então, ao essa certo, era a eles motivação. navegavam para buscar riquezas, Isso. é, Uhum. igual aquela história lá que eles ajudavam, davam troca para os índios e os índios voltavam sempre a eles, não era? Isso.
Alguns indígenas, eles faziam isso. Eles trocavam por apoio, né? Tipo Espelho, essas assim, coisinhas assim, boba, pente, trocavam. Mas isso aí não aconteceu exatamente desse jeito. Depois, quando a gente falar da colonização mesmo, eu vou explicar certinho. Mas essa pergunta é o seguinte: a primeira parte é porque eles eles viajavam. eram pessoas pobres, eram pessoas desumildes. Só o capitão do navio e alguns integrantes do navio, assim, eram pessoas que tinham um maior conhecimento e eram Então, mais eles ricos, né? viajavam em busca de riquezas, então, que eu posso colocar Isso, aqui. isso. E ele tá perguntando hoje em dia, você acha que as pessoas fazem isso ainda? Não, depende. Tem gente que ainda vai assim, em cavernas, Uhum. procurando, mas em Mas rios. às vezes nem riqueza. Às vezes o cara, por exemplo, quer escalar a montanha mais alta do mundo, o Everest. Ele acaba Não, mas morrendo. porque eu falo assim que tem gente que vai pra garimpo, entendeu? Uhum. Também, Garimpar assim, pra concordo. achar tentar a chance de achar pedrinha de ouro. Então tá aí, ó, você pode responder a segunda parte também da pergunta. Ah, essa atitude destemida dos navegadores permanece nos dias atuais? Dos navegadores, não, né? Ainda que é uma maneira diferente, daí sim, uma maneira diferente sim. O homem não tem mais essa necessidade? Tem, né? Tem muita gente pobre que busca ouro aí no meio da floresta, essas coisas, né? Mas aqui Verdade. pro lado aqui de mais Monsenhor, tá mais é garimpo mesmo. É garimpo. Mas só que tem garimpo no meio da floresta amazônica, né? Tem gente que pega, sei lá, quantas horas de rio, vai lá pro meio da floresta. Tem gente assim também. Até hoje tem, né? Eu só não sei onde é que o garimpo daqui fica. Fica indo pra Águas Claras. Não, é que Algum... é pro lado de lá eu sei, não sei a parte certa lá que entra que Ah, não, acho que daí eu também não sei. É, você também não acha que você sei. sobe lá pra uma estrada de terra e vai pro garimpo. É, não sei também onde é, não. Alguns alunos trabalham com isso, mas eu não sei. Ao Eu certo, conheço não. um menino que vai lá de bicicleta com motor e vai para lá garimpar também. Garimpar. Respondeu aí, número um? Tô acabando aqui de responder aqui. Não, responde pra nós, que eu vou pra dois agora. Para dois. Só vou ler só, tá? Depois a gente volta aqui. Ah, lei introdução da lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do tema História e Cultura Afro-Brasileira e das outras providências. Explica a importância de se inserir a história da África como um tema obrigatório nas escolas. Isso é bem pessoal, na verdade. O que você acha? Hã? Ele está perguntando a importância de vocês estudarem história da África na escola, no currículo de história. Os povos Assim, africanos. dependendo da matéria, do que você passaria na matéria, ia ser até bom que a gente ia aprender mais sobre a cultura africana e dependendo de outras aulas, a gente também aprender de outras culturas. Outras formas, é. Mas o porquê que você Então, eu acha acho que assim seria importante? bom. Mas por quê? Motivo. Só parar para pensar, ó, a maior parte das pessoas do distrito, elas são brancas ou são negras? De qualquer distrito ou do Não, do distrito seu daqui? distrito aí. A maioria daqui são morenos. Então, eles são negros, são descendentes de negros. Pode ser que tenha havido uma miscigenação entre brancos e negros, Eu que sou mas só branquinho aqui mesmo. você é branquinho, mas a maior parte dos seus colegas não é branquinho. A maior parte dos seus colegas são negros. Na verdade, eu era branquinho, fui pra praia e fiquei preto. Mas aí o que acontece? Quando as pessoas estudam isso na escola, você está dando importância para os antepassados dessas pessoas, entendeu? Uhum. Você compreende melhor por que delas estarem aí. Porque, por exemplo, por que você acha que tem. Qual que é a explicação de ter tantas pessoas negras aí no distrito, você sabe? Pela miscigenação, Não, sim, mas da onde elas vieram e por que elas vieram para o distrito? Não tem que pode pensar ser no que agora, você tem que pensar na história. pode ser que os descendentes deles vieram Era o quê? colonizar o Brasil.
Não, eles né? não vieram colonizar o Brasil, eles vieram De outro ex... país. Não, eles vieram da África escravizados, eles eram escravos. Então, mas pode ser que também veio pessoas da África para cá, assim, para fazer colonização. Não colonização, mas sim Mas morar para. no Brasil. É, para morar no Brasil, É, para tipo, saiu do vir. país lá, ah, vamos morar no Brasil. Não, tudo bem. Algumas pessoas com certeza fizeram isso, para fugir da pobreza, às vezes, tal. Ou igual no caso do Haiti, que teve o terremoto e várias pessoas do Haiti vieram para o Brasil. Daí sim, concordo contigo. Não foi só a escravidão que trouxeram pessoas pretas para cá. Só que eu tô falando da importância de estudar na história. Então você entende que o distrito tinha ouro, que vários escravos foram trazidos, ou melhor, várias pessoas pretas foram trazidas da África para trabalhar em mineração aí no distrito. Essas pessoas que vocês vê aí, você vê no distrito que são seus amigos, que são seus parentes, às vezes, são pessoas com origem africana. São pessoas que Meu pai vieram falava de lá. assim que ele era descendente de português. Eu sou descendente de português também. Ele Uhum. fala, né? Que ele fala que eu acho que o pai do pai dele era Era português. Eu não sei. português. Então, possivelmente os seus familiares eram donos de escravos, mas muito tempo atrás, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Quando você estuda a história da África, você consegue entender o porquê que a sociedade onde você vive é desse jeito. Ah, mas por que que no distrito tem tanta pessoa negra? Ah, porque foi um território que tinha mineração. Então, quando os portugueses começaram a colonizar essa parte aí, onde é o distrito, eles traziam escravos para tirar ouro para eles. Não só no distrito, em Mariana, nos outros distritos em volta de Mariana, em Ouro Preto, em vários outros lugares, entendeu? Então, ó, explica a importância de inserir a história da África como obrigatória nas escolas, para você compreender melhor o seu presente, a sociedade e tudo mais, entendeu? E a cultura africana também. Consegue Hum, escrever mais ou menos isso aí? para compreender o que é. Ah, para você compreender melhor essa sociedade hoje em dia, entendeu? No presente. A cultura também, preservação da cultura. E tem as religiões africanas, tem o tipo de roupa que eles usam, entendeu? Tudo isso é cultura africana. A própria capoeira é um, um resquício assim da cultura africana, entendeu? Que permaneceu. A capoeira antes era mais uma dança, né? Ou é uma dança É, a ainda? capoeira foi criada no Brasil por negros escravizados. Então ela não existe na África, por exemplo. Mas se você Ela for foi na criada África, ela foi para criada ser pelos usada, escravos. né? É, tanto para defesa quanto para dança, entendeu? Só que Uhum. se eu vi um documentário esses dias, eu tenho que passar para vocês assistirem, de um fotógrafo que foi para a África e fez o mesmo caminho que os negros escravizados fizeram para vir para o Brasil. Ele viu que tinha algumas crianças que dançavam assim, à toa na rua e tal, com movimentos que pareciam a capoeira. Então você vê que até hoje na África você consegue fazer essa pontezinha, sabe? De, de dança que quando foi trazido para o Brasil virou meio que uma luta, entendeu? Virou um negócio de defesa. Porque eles lutavam às vezes assim, para se Minha resposta defender. Tá? dessa aqui da 2 aqui, então, ficou assim, ó. Sim, porque assim aprendemos outras culturas para compreender a minha sociedade e de onde vieram. Perfeito, isso mesmo. Tudo bem, garoto. Mas a importância é essa, de você preservar, de você entender, de você compreender. O próprio racismo, às vezes, é feito quando você tem um preconceito. O que é um preconceito? Você tem um conceito prévio, você tem aquilo como verdade, às vezes na sua cabeça, assim, ah, o cara Uma verdade mais que magoa, no caso. é uma coisa assim que fala que você é superior ao outro, entendeu? Por Hum. exemplo, ah, eu sou branco, eu sou melhor que você que é preto. Isso aí é preconceito. Por que é um preconceito? Porque só porque a sua pele é mais clara que a dele, você tem que ser melhor que ele? Não, ué. Ele tem sangue igual a você, ele tem a inteligência igual a sua, ele tem todas as capacidades igual uma pessoa branca. Ele não é de uma outra espécie, igual um animal, por exemplo.
Era uma coisa que no Brasil, nos anos lá no, em 1800, 1900, eles defendiam que os negros eram inferiores, entendeu? Por isso que eles mereciam ser escravizados. E agora na nossa sociedade, com toda a ciência que a gente tem, todo um desenvolvimento, tem pessoas que ainda pensam assim, entendeu? Tem É, pessoas que ainda são racistas e que meio que colocam esses pontos aí de o branco ser superior ao só negro, essas uma coisas dúvida assim. aqui. Não, é, não tem nada a ver com a aula, não, mas se Ouro Preto. Chama Ouro Preto, será que lá tinha ouro preto? Ouro preto é porque o ouro, ô Rian, Era ele. preto. Não era preto. Todo ouro é daquela cor dourada, assim. É, quando eles, como lá tem muito minério de ferro, igual essa região, não, toda essa região aí tem minério de ferro. Meu pai Entendeu? falou que aqui em Monserrate tinha mina de ouro, assim, mas tava no meio da floresta, não dá pra achar nunca mais agora. Ah, tem essas lendas aí. Mas o ouro preto, Bom, por quê? Porque quando eles extraíram o ouro do Ribeirão, ele tinha uma camadazinha de ferro. E o ferro, depois de um tempo, ele vai oxidando e fica numa coloração mais escura. Então, por isso que eles chamavam de ouro preto, entendeu? ah, tá. Por causa disso. Vó falava assim que o pai do pai dela, o bisavô dela, ia pra essas minas, assim, procurar ouro, esses Até, trem. até hoje tem, né? A galera que fica Não, no assim, Ribeirão pra mas lá. quando tinha aquelas minas que ia cavacando na mão, na Uhum. picareta mesmo, hein, boa. Aí fazendo buraco, né, no barranco, essas coisas. Lá em Passagem tem uma mina assim, mas eu não sei se é mina de ouro, não. É a mina de ouro. A mina de passagem é a mina de ouro. Só que ela foi construída pelos ingleses. É? Ela foi usada dinamite e tudo. Os escravos, com ferramenta que eles tinham na época, não tinha como abrir aquela mina, não. Aquela mina Eu ia gigante. lá ano passado, mas aí fechou tudo. Aí É, vou nem ver vi. se eu vou fazer as excursões com vocês em Ouro Preto, lá em Mariana, tudo. Que lá eu Vamos fiquei ver, só sabendo, lá acabar por essa foto, pandemia. eu vi até que tem água cristalina lá, dá até pra Tem. nadar. Não, nadar não, tem curso de mergulho lá. Então, eles deixam nadar lá. É, eu não sei se eles deixam nadar, acho que nem pode pular, não, que é bem perigoso. Não, pular não pode não, mas nadar assim, entrar pode. Porque eu É, fiquei sabendo que minha prima foi lá nadar. Na mas, verdade, ela mora lá em Passagem, então praticamente ela vai todo dia com a avó dela. Podia, era trabalhador lá, então podia ir uhum, todo dia lá, na hora que entendi. quiser. É, lá é bem bonito. Vamos ver se eu levo vocês lá. Vamos para três para nós terminar, então. Três. Nós viemos buscar cristãos e especiarias. Essa famosa frase proferida no contexto do expansionismo português, a chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações das grandes navegações. Identifique e explique essas motivações. Então, Isso ó, de Calicut na Europa, não é? Calicut, uma boa pergunta. Calicut, deixa eu ver onde que é. Acho que é, se não me engano, é uma região da Índia. Calicut. Ah, Calicut é uma cidade do estado de Kerala, na costa ocidental da Índia. Ah, então Professor, é na Índia mesmo. professor tá bom, rapaz. Então aqui, ó. O que É acontece claro, é aí, assim, muitos anos de estudo já é. é nada, às vezes eu dou Eu só sorte tenho mesmo. 8 anos de estudo só. É, Oitavo ano ainda. é. Então você vai melhorar. Mas aqui, ó, essa frase aqui que ele tá querendo que interprete, ó. Buscar cristãos e especialistas. Especialista sabe o que que é, né? É o ouro, Não, outras coisas. Não, não. então, são ferramentas, não? Não, não. Especiarias são temperos. Ah, Cravo, canela, pimenta. eu confundi aqui, que na Índia Especiaria. que pega esses trem assim mesmo. Isso, na Índia tinha bastante especiarias. Só que é o seguinte, o pessoal falava assim, ah, mas que os portugueses iam navegar e ia até para a Índia para pegar pimenta, sendo que eles podiam plantar lá. Primeiro, não conseguia plantar porque o clima da Europa não era propício para isso. Segundo, na época não existia geladeira. Então, para você disfarçar o gosto horrível da carne, que normalmente era salgado e tudo mais, você colocava esses temperos, entendeu? Para aromatizar também, para servir de incenso. Até que o próprio incenso também era muito vendido na Europa, né? Para disfarçar o fedor que era nas cidades e tudo mais.
esse incenso que você fala assim, é igual esse incenso que usa em igreja, de turíbulo, Isso, esses trem? isso mesmo, é a mesma coisa. Você queima, né? Você faz um processo de queima e ele É, pega solta um um cheiro. carvãozinho. Isso, ele solta um cheirinho. Isso mesmo. No caso da Só que, na igreja, verdade, o da igreja mesmo não é um carvão, é mais um pozinho. isso, Você você coloca lá. coloca no carvão e tal, isso. Daí tem Só até que o da aquela. igreja você solta, parecendo que você tá colocando uma queimada lá na igreja. Isso é muita fumaça, né? Daí tem até aquele pratinho, né? Aquela panelinha, né? Que você vai tampando assim, destampando, né? Você vai Não, jogando, você vai na colocando. verdade, não é uma panelinha ao certo. É uma panelinha, se for olhar por um lado. É, tem um Mas nome, né? o Incensário. certo nome mesmo é o turíbulo Turíbulo, isso. e a parte que segura lá o incenso é naveta. Eu mexo com esses Hum. trem, eu sou É, coroinha sei, mesmo. sei, você já sabe até o nome. Mas aquilo lá é um incensário, entendeu? Tipo, o nome popular, né? Só que a igreja cria É, outros o nome nomes. mesmo é incensário, né? É Mas o da incensário. igreja até que é pequenininho. Assim, o da igreja, assim, o novo, né? Porque o velho Turíbulo. também, eu nem aguento segurar. De Esse aí tanto, tem, tanto esse aí tem pedra de, que tem nele. vai ter de prata também, né? É pesadão. Não, acho que da igreja daqui é ouro mesmo, ouro puro. Ouro. Ó, Ouro com umas chique. pedras, diamante, esses trem. Ele Legal. nem pode vir pra cá por isso. Então responde a pergunta pra nós, então. Por que que eles vieram buscar cristão e especiaria? O que O você acha? cristão, a parte do cristão, eu não entendi muito bem, não. Mas a Cristão porque, especiaria, pensa bem, todo lugar que os portugueses foram, o que que eles construíram primeiro? acho que foi a igreja, né? Igreja. E por que que eles construíram igreja? Pra rezar, ué. Não, para só eles rezar ou para fazer os outros rezar também? Não, pra fazer a catequização dos índios. Isso, catequizar os índios, isso mesmo. Então, quando ele fala assim, buscar cristãos, eles queriam divulgar a fé católica, entendeu? Para todo mundo, para índio, para escravo, para todo mundo. Porque quanto mais adeptos ao cristianismo, mais fácil seria você se impor, né? Então, por exemplo, se todo mundo é cristão ali, e respeita os dogmas da igreja e tudo mais, então seriam meio que amansar, entre aspas, os indígenas e escravos, entendeu? Pra eles já absorvendo a cultura portuguesa. É tipo isso, é por isso que eles gostavam de catequizar os outros. E assim, E, os portugueses, quando pegavam os escravos, eles também catequizavam eles ou eles só serviam de escravos mesmo? os escravos, algumas igrejas que existem em Mariana e Ouro Preto são igrejas somente de escravos, como a Rosário dos Pretos, Nossa Senhora do Rosário, né? E a Santa Efigênia. São alguns exemplos de igrejas que somente os negros que frequentavam. E a perto do hospital, não tem nada a ver, não? A São Pedro? É. Não, acho que é São Pedro não. Lá, a igreja dos negros é a igreja do Rosário, aquela que fica subindo ali o morrão É, lá. bem no morro lá, né? No outro morro. Isso, aquela era Que dá pra só ver aquela pessoas negras que frequentavam na época. Dá pra ver daquela do Carmo, não é? Isso, lá de cima, assim. Mas lá em É. cima, né? Não é aquela que um fica do lado da outra, não. Aquela é a Nossa Senhora do Não, Carmo e a São aquela lá é do Francisco. Carmo e do São Francisco. Isso, Eu tô aquela lá falando de cima, lá do tô Rosário. falando aquela que dá pra ver do outro lado lá, né? Isso, é lá de cima, lá no alto, no Aquelas, morro. ca- aquelas igrejinhas ali mais atrás não tem nada a ver com os escravos também, não. Aquelas capelinhas lá que você fala, É, mas igrejinha mesmo. no subida do São Pedro ali. É, tem acho que duas ou Aquelas três capelas, se eu capelinhas. não me engano, são os passos, né? Que quando você vai fazer lá a representação dos passos de Cristo, né? De cada Ah, capelinha lá, acho que é a representação de um passo. daquela procissão da Semana Santa que sai Isso, dentro do isso, espaço, né? isso mesmo. Ah, tá. Porque aqui Isso vai, mesmo. né? Aqui vai contando mesmo, que aqui em Monserrate não tem muita capela assim, então. Uhum, é Na isso verdade, mesmo. que só tem 3 capelas. Meu pai falou que tinha outra, mas eles destruíram. Ah, com Por quê? certeza tinham várias capelinhas aí. Só com o tempo, às vezes, foi destruído mesmo. Acho que a mais bonitinha, a capelinha mais bonitinha que tem aqui mesmo é de Santos Passos, aquela do Morrão. Uhum. É, sei qual que é. Ela é bonita mesmo. E meu pai Mas falou que aí, tinha até um sino lá, mas sei. Acho que é aquela fundação que tá lá do lado dela, que ficava uma torrezinha lá, sei lá. uhum. E a resposta? Tô acabando aqui.
Mas fala aí o que você acha. O que você vai responder? Fala e depois você escreve. Eles buscavam cristão para a catequização dos índios e especiarias, porque na Europa não dava para plantar. É, não dava. É, na verdade eles pegavam lá para ficar rico na Europa. Por exemplo, se você voltasse com um navio cheio de cravo, canela, essas coisas, você voltava rico. Você não precisava mais trabalhar, não. Porque se não, Mas você era vendia lá, né? Você chegava e vendia para isso. todo mundo. E muito caro e outra coisa, o navio carrega muito mais coisa, né? Que carroça, essas coisas. E o caminho era pelo mar, né? Ah, Então, mas hoje em dia o que. provavelmente você ia morrer tentando voltar com tudo isso para a Europa. Provavelmente você ia morrer tentando. Por Mas quê? quem. Porque era muito perigoso. De 10 navios voltava 2, 3, Porque entendeu? naufragavam? Que naufragava. Então era muito perigoso. Então quem conseguia voltar ficava extremamente rico, virava os comerciantes ricos, entendeu? Ah, sim. Quem conseguia E voltar hoje ficava. em dia nem é, tipo assim, muito perigoso viajar de barco, navegar assim, Ah, não, mas hoje em com dia perigo tem de direto. afundar, né? Não, hoje em dia tem navios gigantescos, né? Que tem radar, tem. Dá pra ver o tempo. Eu ia falar que aviões levam mais carga que os navios, mas tem aqueles Não, navios de navio. carga Não, ainda. navio leva muito mais carga que um avião. Muito É, mais. Não leva uns. tem nem como comparar. Eu fui numa praia que o porto fica pertinho, assim. Aí eu fui bem pertinho do porto, assim, tinha um monte de navio, É, assim. no Espírito Santo tem, né? Tem Só que região eu não portuária. fui no Espírito Santo, não. Eu fui em Pecém, lá em Fortaleza. Ah, em Fortaleza. Ah, lá também tem porto. Só que o porto de lá não era aquele portão grandão assim, não. Era um porto bem de Era boa. menorzinho. Você olhava assim, o porto assim, você viu um navio, tamanho de um Hum, troglodita chegando lá. isso. É, eles carregam os contêineres, né? Daí eles carregam muita tonelada, muita coisa. Dá até medo Dá que pra tem. carregar uns 50 aviões em cima deles ainda, que Eu tava sobra bem na espaço. bordinha assim da praia, tava vendo navio passar ali, é bem de boa. Dá até Hum, medo. É grande, é bem grandão. Então responde pra nós aí. Vou voltar aqui, pera aí. Ele buscando temporada. Vou voltar aqui. Encerrar a gravação aqui.